Bom dia a todos, amém? Ó, pela manhã, a gente teve um café da manhã com os novos membros ali, um momento muito bacana. E você que ainda não participou, mesmo que você esteja aqui com a gente desde o início, próximo café se inscreva. Para quê? Para que a gente possa estar falando um pouco mais da visão da igreja, estar se conhecendo um pouco mais. E você também tem a oportunidade de se colocar à disposição para servir na igreja. A gente entende que igreja também é lugar para servir, não é só para vir receber. E conhecer os pequenos grupos, todo o trabalho, tudo que está acontecendo aqui. Então, faça parte, perde por nada. E queria publicamente aqui honrar as meninas que prepararam esse café da manhã, chegaram cedo, né? Pegaram louça bonita, prepararam o café. Deus abençoe cada um de vocês, porque vocês fizeram para Jesus, vocês fizeram para Cristo. Deus abençoe o comprometimento de vocês. Nós estamos na série de mensagem Gênesis, Jesus no Éden. E entendendo aqui que todo o livro de Gênesis, quem entende, irmão, eu vou dizer um negócio para vocês, quem entende o livro de Gênesis, ele tem uma facilidade de entender toda a Bíblia, toda, as cartas de Paulo, tudo, absolutamente tudo, porque em Gênesis está o fundamento. Eu vejo lá a gente fazendo a nossa obra, cavando no chão, colocando ali os ferros, e em cima a gente constrói um pilar. Gênesis é essa fundação. É esse lugar sólido, a gente vai construindo a nossa fé. Agora, é importante a gente ler Gênesis com as lentes corretas. É um erro a gente ler a Bíblia achando que é uma coletânea de testemunhos de homens e mulheres que foram fiéis a Deus e, porque se destacaram na sua fidelidade, acabaram entrando nessa coletânea de livros que nós chamamos de Bíblia. É errado a gente pensar dessa forma. É errado você ler a Bíblia e querer buscar a moral da história. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. E muitas pessoas pregam Abraão a partir de um Deus que realiza o impossível dando um filho a ele, como se esse filho de Abraão não tivesse conexão com aquilo que a promessa que Deus estabeleceu em Gênesis, que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Deus vai levantar uma descendência para que Cristo venha à história e cumpra o plano de salvação. Mas quem desconecta Gênesis da história de Jesus, quem perde Jesus no Gênesis, vai achar que Abraão era um homem justo, um homem bom, que não tinha filhos e estava orando a Deus pedindo filhos, e Deus vai até ele e realiza o desejo de ter um filho que coincidentemente vai chegar em Cristo. Não, irmão. Deus está escrevendo a história de salvação no mundo. Então, o livro de Gênesis é chamado de livro das origens. Você vai encontrar ali a origem do mundo, a criação, o haja luz. Você vai ver a origem da humanidade a partir de um casal, Adão e Eva. Nós vamos ver a origem do pecado. Qual é o problema do mundo? Políticas públicas, educação, corrupção. Isso é fruto do pecado original. Porque o problema do mundo é o pecado. E nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, o início disso tudo, a origem do pecado, o pecado original, uma natureza corrompida, a natureza humana. Também nós vamos encontrar em Gênesis a origem do plano de salvação. Deus vai levantar, através de Sete, filho de Adão, uma descendência. Nós vimos aqui a genealogia. De Sete a gente chega em Noé, de Noé você chega em Abraão, de Abraão você chega em Davi você chega em Cristo. É o plano de salvação. Nós vemos em Gênesis também um reset na humanidade, o grande dilúvio. E chegamos agora em Abraão, que é a origem da família da fé, o povo de Deus, Israel, que tem a missão de trazer Cristo para a história. E também em Abraão nós encontramos o projeto igreja, que vai ser revelado na nova aliança. É a origem, Gênesis é a origem de todas as coisas. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós temos as principais doutrinas da fé cristã. E também as principais fontes apologéticas. O termo apologético, irmão, quer dizer defesa da fé. Então, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, nós temos elementos suficientes para nós entendermos a doutrina da nossa fé. Nós temos um Deus que cria, um homem que se rebela contra Deus, um Deus que traz o plano de salvação e vai reconciliar consigo todas as coisas. Isso é o Evangelho. Criação, queda e redenção.
toda a Bíblia, ela obedece essas três palavras, criação, queda e redenção. Você vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele prega para os gregos no Areópagos, ele começa dizendo, o Deus que cria todas as coisas, viu a sua criação cair pelo pecado, mas Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para poder redimir a história. Criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. As principais doutrinas da fé nós encontramos em Gênesis e defendemos a nossa fé através dessas doutrinas também. Algumas curiosidades históricas, antes da gente entrar no texto. Abraão viveu na Era de Bronze, 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, nós estamos falando de 4.000 anos atrás, um homem chamado Abrão, né, que depois foi para Abraão. Muitos vão dizer que Abrão tem um nome de origem idólatra, e Deus muda esse nome para pai de nações, através de um plano dele. Ele viveu na cidade de Ur dos Caldeus, tá? Naquele tempo, você vai dizer, pô, mas como é que é Ur dos Caldeus, se os caldeus são posterior à Idade do Bronze ali? Quem está assistindo segunda-feira às aulas do Intensivão, vê que na Bíblia nós temos pequenas edições, ok? Ninguém mudou a narrativa bíblica, mas você tem algumas cidades com nomes atualizados para que você possa situar onde é que é. Então, viveu na cidade do Ur dos Caldeus, é uma cidade que está a 200 quilômetros de Babel, tá? Perto da Babilônia, na região da Mesopotâmia. Para quem sabe, quem estudou no colégio, Mesopotâmia quer dizer meso, meio, potâmia, rios, entre dois rios. Essa é uma cidade que está entre o rio Tigres e Eufrates. É o berço da civilização, que hoje é a região do Iraque. Tá? Tem a cidade de Ur até hoje. Inclusive, semana passada, a gente mostrou aqui os zigurates, que eram torres, que foi até encontrada na cidade de Ur, que provavelmente a gente pensa que era o projeto também de Torres de Babel. Não é a Torre de Babel, mas é um projeto similar à Torre de Babel. Agora, os primeiros 11 capítulos, eles vão cunhar a nossa fé, os fundamentos da nossa fé. A partir do capítulo 12, a gente começa a ter histórias bíblicas. Nós vamos ver Abraão e Ló, daqui a pouco nós vamos chegar em José, né, os patriarcas, e a gente precisa entender por que Deus está entrando em detalhes na vida de pessoas. Mais uma vez, nunca pergunte qual é a moral da história. Isso vai estragar a mensagem bíblica. Você pega a história de Davi que matou Golias. Qual é a moral da história? A moral é que você precisa ter coragem. Mesmo que você tenha gigantes à tua frente, você precisa de coragem em enfrentar os gigantes. Essa não é a moral da história. Não tem nada a ver sobre derrubar gigantes, a história de Davi, não tem nada a ver sobre força de vontade. Aquele menino foi ungido, esqueceu que um dia o profeta foi na casa de Samuel, ungiu, a palavra ungido é a mesma palavra do Messias. Ou seja, Davi foi escolhido para ser um tipo de Cristo. Golias representa um adversário invencível, e aquele ungido vence um adversário impossível de se vencer, e toda a nação desfruta da vitória de um. Isso está apontando para quem, irmão? Está apontando para Cristo. Então não é moral da história, seja valente, seja corajoso, taca a pedra na cabeça do teu adversário, que vai dar certo. Não, tudo aponta para Jesus e para o plano de salvação. E o chamado de Abraão, você vai ver que não é sobre só uma terra que emana leite e mel. Esse homem já tinha um lugar para se morar, esse homem tinha uma herança. Terá, o seu pai, estava estabelecido no lugar chamado Ur, onde provavelmente esse homem tinha terras, esse homem já tinha uma vida estabilizada ali. Então não pense que Deus tira Abraão da sua terra para oferecer um lugar melhor para ele, ou para melhorar de vida, ou para prosperar esse homem. Embora a gente saiba que Deus prospere, que Deus abençoe, que Deus faz coisas, Deus dá providências, a gente crê em tudo isso. Mas a história não começa assim. Deus chamando o homem para prosperar, Deus chamando o homem para uma terra melhor, Deus chamando o homem para viver o melhor dessa terra. Não, Deus está chamando o homem para participar de um projeto de salvação. Deus está levantando um homem para que, através da sua descendência, o Filho de Deus entre na história e venha reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Essa é a lente correta de nós olharmos a história de Abraão. Alguém que foi chamado para participar do maior plano da história da humanidade. Deus intervindo na história e salvando a sua criação. E Abraão é esse privilegiado.
que faz parte desse projeto de Deus. Outra coisa que a gente precisa entender, Abraão não chamou Deus porque ele era justo. Deus não estava olhando para a terra e disse, olha, existe um cara ali fora da média, acima da média, ele é bom demais e eu acho que ele tem um perfil para que ele venha realizar o meu plano. Não, Abraão não era um homem justo. Por que ele não era um homem justo? Bem, primeiro que o conceito justo na Bíblia é alguém sem pecado. Justo. Eu fui justificado. O que isso quer dizer quando a Bíblia diz que Cristo me justificou? Ele pagou minha dívida. Eu não devo mais nada a Deus. E aí eu fui declarado justo. Porque não existe mais pecado diante de Deus, então eu fui declarado justo. Bem, esse homem não tinha revelação de quem era Deus. Provavelmente era um idólatra. Idólatra. Bem, idólatras não são pessoas justas. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão não foi justificado pelas obras, mas ele foi justificado pela fé. Ele é o pai da fé. Ele recebeu uma palavra e a Bíblia diz que ele creu nessa palavra. E foi declarado justo. Aqui em Gênesis a gente já começa a entender de que a salvação, ela é graça. Deus não escolhe os melhores. Deus não abençoa os melhores. Deus não está com uma calculadora no céu, calculando créditos e débitos. Se você tem créditos, você é abençoado. Se você tem débitos, você é amaldiçoado. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, a própria palavra diz. Bem, então como caminhar com Deus se a minha natureza é uma natureza corrompida? Crendo em sua palavra e vivendo por ela. Crendo no caráter de Deus. Então, Abraão não foi justificado pelas obras, mas ele foi justificado pela fé. Deus falou, ele creu, ele caminhou em cima de uma palavra. Não havia segurança. Não havia sinais claros de aquilo que Deus falou ia acontecer. Mas ele creu, ele descansou numa palavra. E a Bíblia diz que essa posição de Abraão deu a declaração de que ele foi justo. Ele foi justificado pela fé, por aquilo que ele creu. E tem tudo a ver com o Evangelho. O Evangelho é crer numa obra consumada. O Evangelho é crer no caráter de Deus. O Evangelho é descansar na paternidade de Deus. O Sermão do Monte, quando Deus fala, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Por quê? Porque você tem uma palavra e você pode descansar nessa palavra. Um Deus que cuida, um Deus que provê. Um Deus próximo, um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Então, desde Abraão, que é o pai da fé, então eu não vejo apenas o símbolo da moralidade. Abraão não é o pai da moralidade. Nós vamos ver que esse homem vai mentir, esse homem vai entregar a própria esposa com medo de morrer para um rei, para um faraó. Bem, está entrando numa terra, ele viu um costume de que quando a mulher era bonita, matava-se o marido, né? Pelo menos esse é o relato, Abraão estava com medo disso. Pergunta-se, meu irmão, quem é essa mulher que está ao seu lado? É minha irmã. E o faraó vai lá, pega a irmã de Abraão, a esposa de Abraão. Esse homem mente, esse homem entrega a sua esposa para outro homem. E Deus intervém na história, visita esse faraó em sonho, dizendo, se tu tocar nessa mulher, tu vai ter problema comigo. E esse faraó acorda assustado, vai devolver a mulher, porque você me enganou. Ou seja, esse homem não é um exemplo de moral. Deus não escolhe ele porque ele é o pai da moralidade. Esse homem, ele é pecador como todos nós. Mas o diferencial desse homem, irmão, é que ele aprendeu a descansar na palavra e no caráter de Deus. Ele aprendeu a andar com Deus e confiar na sua palavra. Então a justificação não é por obras, mas é pela fé. Um exemplo de que esse homem era idólatra está lá em Josué, capítulo 24, 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Ou seja, Abraão veio de uma família idólatra. Então ele não foi escolhido por ser bom, ele foi escolhido pela graça e soberania de Deus. Aprendendo a ler o Antigo Testamento. Então, vamos lá. O Antigo Testamento, irmão, as histórias do Antigo Testamento, os profetas e a lei, elas precisam estar conectadas ao Novo Testamento.
Tá? Precisamos aprender a conectar o Antigo Testamento ao Novo Testamento, dando continuidade. Eu vou pegar aqui alguns exemplos, alguns versículos que o próprio Jesus e outros falaram para que a gente possa entender que não existe uma separação entre Velho e Novo Testamento. É uma história contínua. O Novo é o cumprimento do Velho. O Pedro não pregava com as cartas de Paulo, até porque não estavam escritas. Pedro, o apóstolo Pedro, os outros apóstolos pregavam com o Antigo Testamento. Então vamos lá, Jesus vai dizer, não cuideis de que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Ou seja, a antiga aliança é uma continuidade. O Antigo Testamento é uma continuidade. Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O Antigo Testamento são sombras do que vai acontecer. Ali a gente encontra tipologias, ali a gente encontra o sacrifício apontava para a obra de Jesus Cristo, ou seja, eram sombras. Sombras. Era o formato de algo real que estava por vir. Hebreus 8,6 vai dizer, contudo o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Ou seja, Deus no Sinai, ele faz uma aliança com o seu povo, só que essa aliança é considerada imperfeita. Por quê? Porque é uma aliança à base de méritos. Deuteronômio 28 vai dizer, se você obedecer a Deus e não errar em nenhum das suas ordenanças, você será abençoado. Agora, se você errar em um único ponto, você será amaldiçoado. A pergunta é, quem consegue obedecer todas as ordenanças todos os dias sem cair em um único ponto? Então era uma aliança imperfeita, porque ela dependia da performance humana. Ela dependia de que o homem fosse justo. Aí você diz, como Deus dá uma aliança dessa se o próprio Deus sabia que era impossível de ser obedecida? Porque ela apontava para algo perfeito, algo superior. Nós precisávamos de uma aliança imperfeita para que todos nós tivéssemos a convicção do pecado. Porque não faz sentido eu pregar um Salvador se você não se vê numa condição de perdido. Quem não está perdido não precisa de um Salvador. Então a antiga aliança, ela veio trazer convicção de pecado. Olha só, Deus só abençoa os perfeitos, mas eu não sou perfeito. Pois é, então você está debaixo de maldição. E agora? E agora o próprio Deus vai estabelecer uma nova aliança, sendo que você imperfeito vai ser justificado da forma como você está, pela fé e não por obras. Essa é a boa notícia do Evangelho. Então, a primeira notícia, ela nos coloca de joelhos. Estamos, irmão, perdidos. Deus só abençoa pessoas perfeitas. Deus só anda com justos, e nós não somos. Estamos longe de ser isso. E agora? E agora, ele vai mandar o Filho dele, que vai morrer pelos nossos pecados. E nós vamos fazer a prova, e nós vamos tirar 10, porque Cristo vai fazer em nosso lugar. Lá na cruz, ele troca de lugar com a gente. A justiça que ele merecia por ter andado em retidão recai sobre nós. E os nossos pecados, a maldição, foi pendurado no madeiro. É uma continuação. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei é um aio. Ela nos conduz a Cristo porque nos traz desespero. Bem, o que a gente pode levar então do Antigo Testamento, da Antiga Aliança? Leis morais? Sim. Quando você lê os 10 mandamentos, isso ainda serve para hoje. Não matarás, não adulterarás, não se prostrar diante de outros deuses. Isso nós chamamos que são leis atemporais. Isso não caducou em Cristo. Isso, na verdade, revela o caráter de Deus. Então, as leis morais, elas ainda continuam em vigor. Agora, e a lei cívica? Isso começa a caducar. Porque ninguém está apedrejando pessoa que está adulterando, né? Você não imagina, faltaria cemitério aí, né, para isso acontecer no nosso tempo. A menina que fosse dada em casamento e ela não fosse virgem, o marido, ele voltaria, falaria com o pai, você me deu uma mulher que não era virgem, essa menina deveria ser apedrejada, deveria ser morta.
Então, as leis cívicas, elas obedeceram a um tempo específico. Deus está formando um povo, e tem lei para aquele povo. E muitas pessoas pregam o Antigo Testamento com essas leis, o que gera hoje em dia o quê? O legalismo. Ah, não pode cortar o cabelo. Não, você não pode cortar o cabelo, não pode cortar a barba, não pode... Aí entra o pacote todo, irmão. Não dá para selecionar um pedaço do pacote. Ou é tudo ou nada. Vamos voltar a apedrejar, vamos voltar a fazer tudo. Não dá para trazer uma ou duas leis do Antigo Testamento. Ou traz o pacote todo ou não traz nada. Então, a lei cívica é para um povo específico. Embora o princípio da lei ainda seja justo até hoje. Porque o pai deveria guardar a virgindade da filha. E falhou nesse sentido. Não se apedreja mais. Mas o princípio da lei ainda continua. E a lei cerimonial, que também não se aplica mais. Ninguém traz um animal para ser sacrificado na igreja. Ninguém usa aqui o sacerdote, imagina, cheio de colete aqui, essas coisas todas, não faz mais sentido. Você tem que nascer de uma família para ser sacerdote. Essas leis cerimoniais também caducaram, isso acabaram. E ainda assim pessoas pregam como legalismo. Cuidado. Então, o Antigo Testamento, ele não foi feito para se absorver as leis cívicas, as leis cerimoniais. Você pode extrair as leis morais. Mas o Antigo Testamento é muito mais do que leis morais. É o plano de salvação acontecendo para que nós possamos chegar em Jesus Cristo. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas 24, 27. Jesus no caminho de Emaús, os discípulos estão desesperados, Jesus morreu, ninguém sabe o que aconteceu. O próprio Jesus encontra os dois discípulos e olha o que ele vai dizer. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava, olha aqui o termo, em todas as Escrituras. Ou seja, toda a Bíblia aponta para a obra de salvação, para a vinda de Jesus Cristo. A gente pode pegar leis, alguma lei moral? Pode. A gente pode extrair princípios? Pode. Mais do que isso, pode ser que você esteja levando um legalismo para dentro da sua casa. Porque agora a gente tem que apontar para Jesus. Tudo o que acontece na Bíblia aponta para Cristo, para o seu caráter e para quem Ele é, o que Ele fez por nós. Agora vamos entrar aqui em Gênesis 12. Perdão. Antes de entrar em Gênesis 12, eu quero falar um pouquinho de Abraão no Novo Testamento. Vamos lá, algumas passagens interessantes falam sobre Abraão. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Bom, que versículo extraordinário. Vamos falar de Abraão? Sim. Quem era? Um homem pecador como qualquer outro, mas que foi justificado porque creu. Porque creu, ele acreditou, ele viu Deus, ele ouviu Deus fazer uma promessa, ele caminhou toda a vida dele. Irmão, o que Abraão nos ensina é que quando a gente ouve a Deus, é uma mudança completa. Sai da tua casa, sai da tua parentela, rompe com o teu passado e agora vem andar comigo. É isso que a gente aprende com Abraão. Crer que a partir de agora é Deus que vai guiar a nossa vida. A partir da conversão, é Deus que vai orientar os nossos próximos passos. Como é que está o meu casamento? É Deus que vai pesar na balança. Como é que eu faço o negócio? É Deus que vai pesar na balança. É Deus que vai nos orientar. É Deus que vai dar os próximos passos. Nós agora damos satisfação a Deus. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado por essa postura, de romper com o passado e viver por uma palavra. De crer em Deus, na sua provisão, na sua soberania e no seu cuidado. É isso que nós aprendemos com Abraão, não a sua perfeição. Eu me identifico com Abraão nas minhas mazelas e quero me identificar com a sua fé, de andar com Deus e de crer na sua palavra. Então, o apóstolo está dizendo, não, ele não foi justificado pelas obras, porque senão o plano de salvação teria mérito humano.
Ele chegaria no céu dizendo, Deus, eu sei que você morreu na cruz, mas eu também fui bom o suficiente para estar aqui. Eu também fiz a minha parte. Aí você vai dizer, então a gente não tem que fazer nada? A gente tem que fazer e viver a obra do Espírito Santo em nós. Deus vai construir algo novo e nós vivemos esse algo novo. As coisas velhas ficam para trás. É uma nova vida, claro, é um rompimento com o pecado, claro, não como performance, mas é o que o Evangelho passa a produzir dentro de nós. Então, mais uma vez eu costumo dizer, o Evangelho não exige obediência, o Evangelho produz obediência dentro de nós. Não há mérito humano. O que existe é a gente estar num ambiente de graça e favor e nossas vidas nunca mais serão a mesma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência é Cristo. Então a promessa de Abraão não é para muitos, não é para todos os filhos. Ele está falando a descendência, todos aqueles que nascem de Cristo. Todos aqueles que nascem de novo. Então, mais uma vez, duas coisas, irmão, a gente precisa cunhar aqui com a história de Abraão. Abraão, que é o pai da fé. Ok, o que eu aprendo com Abraão? Justificação pela fé. E nós aprendemos Abraão sobre uma descendência prometida que aponta para Cristo. Pronto, é isso que é a história de Abraão. Se Deus vai dar filho, se Deus vai prosperar, se Deus vai fazer isso, isso é consequência dessa promessa. Então, o escopo da história de Abraão não é um milagre, não é Deus curando uma mulher estéril, não é Deus fazendo aqui, fazendo ali. Isso são coisas periféricas que estão orbitando em torno de um plano. A vida de Abraão, ela me ensina sobre justificação pela fé e me ensina sobre uma semente prometida, né? Culminando em Cristo. Está aqui, justificação pela fé, culminando em Cristo. Agora, Gênesis 12. Vamos lá, chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que semana passada a gente fala sobre Torre de Babel, e parece que o projeto é mais ou menos semelhante. Nós vamos fazer o nosso nome grande, e Deus está dizendo que o nome de Abraão vai ser grande. Nós vamos fazer grandes realizações, e aqui em Abraão também nós temos grandes realizações. O problema é que no plano Babel, Deus não está lá. Deus não é o centro. Homens estão conversando com homens. Homens estão na mesa com homens, e Deus não está sentado na mesa. Agora, com Abraão, a coisa muda. É Deus que vai até Abraão. É Deus que procura Abraão. É Deus que dá um passo em direção a ele, mostrando para mim e para você, irmão, que a graça de Deus, é Deus que vai ao nosso encontro, irmão. Deus, quando quer nos achar, Ele nos acha, irmão. Né? Às vezes a gente está assim, Deus fala, Deus fala, Deus vai falar, Deus vai te achar, irmão. Deus, você não está escondido aos olhos de Deus, tem momentos que a gente passa de silêncio e Deus está lá no silêncio. Agora, quando Deus fala também, irmão. Deus fala. Então, a gente não precisa de projetos humanos, irmão, para construir a nossa vida. Deus já tem um projeto para nossas vidas. Deus já tem uma vontade para nossas vidas. O que a gente precisa é ouvir Deus falar. Ouvir Deus falar. Agora, vamos olhar linha por linha esse versículo aqui. Ora, o Senhor disse a Abrão. Tudo começa com Deus, não é verdade? O ponto de partida é Deus. Então a gente começa a entender o quê? Um Deus soberano, um Deus de providência, porque Deus começa a falar e coisas grandes vão acontecer, e esse próprio Deus vai cuidar para com que isso aconteça. Muitas das vezes, irmão, a gente vive uma vida trazendo para a gente a responsabilidade da realização. E Abraão errou por causa disso, porque Deus falou que ele ia ser pai de nações, e a esposa não engravida. A esposa não engravida, o que ele vai fazer? Ele vai engravidar a escrava dele, como se Deus precisasse de ajuda.
E sabe, a gente faz isso o tempo inteiro, a gente ouve Deus falar com a gente, isso cria uma ansiedade no nosso coração, porque a gente quer viver hoje algo que Deus está nos preparando para viver à frente. Deus fala para a gente, Deus nos dá a imagem do que Ele quer que a gente viva, e a gente quer viver amanhã, e a gente esquece que Deus é Deus de processos, irmão. Deus vai nos preparar para estar no lugar que Ele prometeu para nós estarmos. Deus vai nos formatar para que nós possamos viver o lugar que Ele prometeu para a gente. E não fique tranquilo, porque o mesmo Deus que se apresenta de forma soberana e fala, é o mesmo Deus que vai criar a providência para que a gente possa viver os sonhos dEle. A gente fica, não, vamos performar, vamos fazer, vamos nos conectar com A, com B, com C. Eu acredito nas conexões, eu acredito, irmão, tudo, que a gente tem que se mexer. Parado ninguém chega a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você achar que é você que vai ser responsável em chegar no lugar que Deus falou, você vai se precipitar em decisões. Vai construir alianças erradas, né? Vai começar a pegar caminhos tortuosos. Então, Deus chega, Deus fala, é Deus que vai abrir o ventre de Sara, é Deus que vai providenciar, é Deus que vai intervir na história. Nós vamos ver Abraão atrapalhando o tempo inteiro o plano de Deus, entregando sua esposa para outro homem, né, engravidando a escrava para ter um filho, e sabe o que a gente vê? Um Deus intervindo na história. Não, Abraão, não é Ismael, é Isaac. Não, Abraão, não é outra mulher, é Sara. É Sara, não é H, não é J, não é L, não é M, é Sara. Não é outra mulher. Mas, Senhor, ela é idosa, ela é isso. Quem resolve isso sou eu. Se é problema meu, porque fui eu que prometi. Você não precisa ficar dando jeito em coisa que eu falei, irmão. E isso, eu confesso para você que é um dos nossos maiores problemas, o meu problema, de querer antecipar algo que Deus vai providenciar, que Deus vai preparar. Então, irmão, aprendemos a respeitar o tempo de Deus, amém? Aprendemos a respeitar o tempo de Deus, para a gente não ficar criando problema para Ele. Deus se apresenta a Abraão, é Deus que prometeu, é Deus que providencia, é Deus que vai consertar até mesmo as bobagens que Ele vai fazer. É esse Deus que a gente serve, um Deus conosco. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você sabe que quando Abraão faz a migração, ele vai com a família. E é engraçado que a gente não vê mais Deus falando com ele. Quando o pai de Abraão morre, quando o irmão de Abraão morre, e quando ele se separa de Ló, o sobrinho dele, Deus volta a falar com Abraão. Deus volta a falar com Abraão. Isso é importante, a gente se atentar nos detalhes que Deus fala com a gente. Nosso Deus é Deus de detalhes. Nosso Deus fala em detalhes. E a gente precisa cumprir tudo aquilo que Deus falou com a gente. Então, quando Deus fala assim, rompe com amizades passadas, não é com 3 ou 4, é com todas. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa tomar decisões. Eu vou sair de alguns grupos aqui. Saia de todos que te traz problema. Pare de andar com todas as pessoas que não te levam para próximo de Deus. Sabe, tome decisões, irmão, radicais. Não dá para negociar com Deus, irmão, não dá para ficar negociando com Ele. Deus, você mandou sair sozinho, mas eu vou levar B, eu vou levar A, eu vou fazer assim, eu pensei aqui, vai ficar chato para mim. E Deus está falando, você quer viver o novo comigo ou você quer fazer do jeito que você quer fazer? Então sai da tua casa, sai da tua parentela, rompe com isso. E a gente sabe que onde Abraão morava, estava a 200 quilômetros de Babel, era o mesmo projeto. Um lugar idólatra, um lugar onde as pessoas queriam engrandecer o seu próprio nome, onde as pessoas queriam buscar os seus próprios objetivos, e Deus está falando, rompe com essa forma de pensar. Irmão, andar com Deus, a palavra conversão é rompimento. Você está andando para a direita, agora é esquerda. São decisões radicais. Então, o que eu aprendo com Abraão é realmente
nos atentarmos o que Deus quer, o que Deus está falando que eu ainda não entendi. Quais são as decisões que eu preciso tomar hoje? Irmão, o que você precisa romper hoje para viver o novo de Deus? O que você ainda está negociando? Né? O que você ainda está procrastinando? O que você está empurrando com a barriga? E você sabe que Deus falou, chega. Deus só volta a falar com Abraão depois que o pai morre, que o irmão morre e que ele se separa de Ló. Agora sim, ó. Lembra que eu fiz uma promessa para você? A promessa está de pé. Sai da tua tenda, olha a estrela do céu. Assim será a sua descendência. Decisões. Então, andar com Deus, andar pela fé. É crer na soberania, na providência e na intervenção, no amor de Deus. No amor, no Deus que é um Deus de amor. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só, esse termo, e far-te-ei uma grande nação, quando você olha para a nação de Israel, você vê que é uma nação altamente educada. Os talmidins, né, os discípulos lá, aqueles que estudavam para ser rabino, com 12 anos, eles tinham o Pentateuco, outros vão dizer que eles tinham o Antigo Testamento todo decorado. O que isso quer dizer? Que a gente tem que decorar a Bíblia? Não. Mas a Bíblia fala sobre uma nação discipulada. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não está falando só de filhos. Nós estamos falando de um projeto discipulado. Nós falamos de uma nação que conhece as cerimônias, as leis, as vestimentas, a forma, a conduta, porque é um compromisso com a próxima geração. Isso já aponta para a igreja de Jesus. A igreja é um lugar onde pessoas são cuidadas. A igreja é um lugar onde pessoas são discipuladas. A igreja é um lugar onde um tem um compromisso com o outro. A gente se compromete uns com os outros, é um compromisso de mutualidade. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só como a gente está mudando a promessa de Abraão. A gente está vindo para o culto para buscar uma bênção, não é? Preciso de uma bênção, não vou conseguir, né? Sem ela, não vou sair daqui. A gente está buscando a bênção. Tem gente que se vê anjo, vai agarrar, achando que vai dar certo, aquele negócio, vou agarrar um anjo, vai me abençoar, aquela coisa toda. Irmão, seja você uma bênção. Comece a viver como alguém abençoado. Pastor, eu não tenho nada, ninguém não tenha tão pouco que não possa compartilhar com alguém. Você tem 1 quilo de arroz em casa, você pode dar 200 gramas para alguém, você vai abençoar a vida de alguém. Então, o que eu começo a entender é que o grande lance de Abraão, que Deus fala com ele, é o seguinte: caminha como um abençoado, você caminha comigo, cara. Caminha como um abençoado. Não fica atrás de bênção, não. Seja você uma bênção. Seja você uma resposta. Irmão, na vida, existe 2 posturas na vida para mim. Você pode ser coluna ou você pode ser peso. Cara, eu prefiro ser coluna, irmão. Eu não quero ser pesado para ninguém. Seja uma bênção. Isso fala de legado, isso fala de estilo de vida. Seja uma bênção. Se pareça com Jesus, irmão, seja uma bênção. Alguém que tinha todo o poder não construiu castelos, alguém que tinha todo o poder não formou para si um exército, alguém que não comprou uma casa, que não estou falando que você não tem que comprar nada disso, mas alguém que tendo tudo, decidiu servir. Alguém que tinha tudo, o rei da glória, irmão, decidiu lavar pés dos seus discípulos. Você entende o que é ser uma bênção? E Jesus fala para os discípulos dele, essa promessa de Abraão, tá? Jesus está falando para os discípulos dele, essa promessa de Abraão. Faça isso com os outros, porque o maior no reino de Deus é aquele que serve. Aquele que está abençoando, esse é o maior. Parece que ele é o menor, mas na verdade ele é o maior. Abraão, seja uma bênção, seja você uma bênção, abençoa, para de correr atrás da bênção, Cristo está em você, irmão, abençoe, começa a falar palavras boas, começa a abençoar a sua família, começa a abençoar a sua casa, começa a abençoar os seus filhos, começa a abençoar o negócio que está na sua mão, mas está quebrando, abençoa, irmão, abençoa, abençoar é bem dizer, da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Ou a gente decide falar um monte de bobagem, ou a gente decide falar um monte de bênção. Não dá para hora uma coisa, hora outra. Seja uma bênção, Abraão, fale coisas boas.
declare a palavra de Deus, ajude as pessoas. E eu, Deus, eu estou contigo. Eu estou contigo, vai. Ele diz, qual é o resultado? Eu vou abençoar os que te abençoarem. Mas não tem coisa mais linda do que essa? Você ser abençoado porque você está abençoando alguém que é imagem e semelhança de Deus. Isso é promessa de Deus, irmão. Seja uma bênção, porque quando você abençoa alguém, é Deus que vai te abençoar. Eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. Quando você decide ser uma bênção, irmão, Deus tem um compromisso com você. Eu vou te abençoar, porque você está abençoando outras pessoas. Eu vou ser uma fonte na sua vida. Você não precisa ficar correndo atrás de A, B ou C, mendigando coisa para Deus. Deus se torna uma fonte, fazer do teu interior, vão fluir rios, rios. Você vai ser uma fonte. Mulher samaritana, você não precisa mais de um poço, porque eu vou construir uma fonte dentro de você. Você vai ser uma bênção para muitas pessoas. Quando você abençoa alguém, o próprio Deus abençoa você. E não fica com medo de ninguém não, porque Deus também vai amaldiçoar os que te amaldiçoarem, amém? Deus que vai comprar a tua guerra, teu barulho. Né? Vamos rasgar os nossos planos de vingança. Né? Eu tenho um monte aqui, estou rasgando um por um. Deixa que Deus é a nossa justiça, amém, irmão? É Cristo que nos justifica. Deixa Deus, é com o Senhor. Deus está aqui, ó, é com o Senhor. Está aqui, Senhor, está aqui. Deixa falar de você, irmão. Deixa que Deus vai contender com eles. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo, irmão, Cristo. Cristo em nós. Você já parou para perceber, pelo fato de você ter Cristo, todo o entorno muda? Você já experimentou estar no lugar onde ninguém ali teme ao Senhor, e você começa a ter posições, palavras de bênção, e você começa a mudar o entorno. As pessoas começam a falar de fé, as pessoas começam a falar, poxa, eu preciso conhecer mais isso que você conhece. Poxa, eu quero ter uma família igual a sua. Alguém já teve esse tipo de experiência? De você influenciar um entorno? De você transformar o seu entorno? Porque em ti todas as famílias da terra serão benditas. Você vai ser uma bênção. E você vai mudar. Você montou uma empresa, é funcionário, tem que exigir, tem que cobrar. Mas aquele funcionário, ele começa a ser diferente porque ele vê em você posturas diferentes. Posições diferentes, e você começa a abençoar a família, você começa a abençoar o entorno. Abraão, todos que estiverem com você, eles serão diferentes, eles nunca mais serão o mesmo. E olha a promessa que nós encontramos na nova aliança. Fica de pé comigo, irmão, para eu poder, já falei 40 minutos. Está em Gálatas capítulo 13, esqueci de botar a referência. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que nascem de novo, irmão, se tornam descendentes de Abraão. Descendentes de quê? De uma promessa. Que promessa é essa? Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você vai ser bendito, as famílias da terra serão abençoadas em ti. Rompe com o seu passado, viva uma vida nova. O que Deus tem pra gente é novidade de vida. Vida nova, novidade de vida. Recebe isso por fé. Creia que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E na própria galeria da fé, o apóstolo está dizendo, olha para Abraão, correu a corrida. Quando você ficar desanimado, porque Abraão, irmão, são 25 anos esperando o cumprimento de uma palavra. Quando o tempo se passar, 10 anos, 15 anos se passaram e você diz, eu não estou vendo nada. E a Bíblia diz, olha para Abraão, ele esperou 25 anos. É o pai da fé, esperou com paciência, ele creu no Senhor, ele errou, mas Deus foi lá, interviu, consertou as coisas. Creia em Deus, espere no Senhor, descanse no Senhor,
corra a corrida, não pare de correr. E é por isso que o texto vai dizer, corramos. Você não pode parar, irmão. Corramos. E quando você cansar, desanimar, olhe para os heróis da fé, olhe para Abraão. Um homem que recebeu um chamado de romper com o passado, um homem que saiu da sua casa, da sua parentela, um homem que esperou 25 anos, um homem que foi capaz de entregar o próprio filho, a pedido de Deus, um homem que é considerado o pai da fé. Corramos, irmão, corramos a corrida, e os nossos olhos estão fitos em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Ele vai dar a providência que a gente precisa, Ele vai dar o escape que a gente precisa, e quando você olhar em torno e falar, Deus, eu errei, botei tudo a perder, Ele entra com providência, Ele conserta as coisas, porque o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus que se importa, é um Deus que cuida. Você não está sozinho na história. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei se algo no passado você fez, você se precipitou, você está vivendo algo dizendo, Senhor, para mim não dá mais, acabou. Deus é um Deus que conserta as coisas. Deus reafirma promessas sobre nossas vidas. É um Deus que garante, é um Deus que cria cenários novos. A verdade para mim e para você hoje, seja uma bênção. Caminhe como um abençoado. Todos aqueles que encontrarem com você, que eles encontrem Cristo, que eles nunca mais sejam os mesmos. Aprendemos com Abraão a ouvir a voz de Deus e confiar, e prosseguir, e passa tempo, e a gente caminha, a gente anda. Abraão, ele deixa de morar numa cidade e vive como um peregrino, e a Bíblia diz, isso foi imputado como justiça, porque Abraão entendeu que ele foi chamado como um peregrino nesse mundo. Nada nos pertence, nós estamos aqui ouvindo uma voz de Deus, estamos andando em obediência ao Senhor, não estamos aqui para edificar coisas, estamos aqui para ouvir, obedecer e participar de um grande projeto que Deus está escrevendo no mundo, que hoje nós chamamos do Evangelho pregado a partir da igreja. Faça parte da igreja, se envolva na igreja, não a estrutura, não o prédio, não o CNPJ, mas o povo de Deus, o povo da aliança. Como é bom servir ao Senhor, irmão, não existe nada melhor do que ser.